Hoje em Doha, no Catar, a cúpula que reúne inclusive os países da Liga Árabe para discutir uma ação conjunta contra Israel, principalmente por conta dos últimos ataques, das últimas ações de Israel, mais especificamente o ataque que Israel fez ao Catar, que pegou todo mundo de surpresa, recebeu críticas até dos Estados Unidos, e tem países aí com enorme peso no Oriente Médio apertando, fechando o cerco contra Israel. O próprio Estados Unidos mesmo, vocês acreditem, vocês criticou o ataque de Israel ao Catar. E parece que vai vir uma questão bem pesada aí para Israel. A gente vai falar sobre isso hoje, então eu peço para vocês curtirem esse vídeo, que vocês ajudam muito o nosso conteúdo a continuar crescendo, a gente fazendo sempre conteúdo aqui, sempre em primeira mão para vocês, com muita honestidade, muita crítica também, tá bom? Quem é inscrito sabe que quando você curte o vídeo logo de cara, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então vamos lá, obrigado, gente, vamos falar sobre o que está acontecendo. Então, líderes árabes de diversos países estão e islâmicos também, não são só árabes, né? Árabes no sentido de etnia, mas a gente está falando de líderes também de países islâmicos, estão reunidos em Doha, no Catar, para definir uma ação conjunta, tá? É importante destacar que o secretário-geral da Liga Árabe, a Liga Árabe é composta inclusive por Arábia Saudita, uma grande força no Oriente Médio, né? Que é o Ahmed Aboulgheit, ele reforçou que Israel deve ser responsabilizado pelos crimes de guerra que tem cometido. Bom, vamos lá, por que isso é importante? Falando sobre matar civis, provocar fome, expulsar uma população inteira de suas casas. A gente sabe que isso acontece de fato, né? A Arábia Saudita anunciou que, isso aí já era avisado, na verdade, mas ela reforçou que ela só retoma laços com Israel quando houver a criação do Estado palestino. Segundo a Arábia Saudita, foi uma promessa que aconteceu, que Israel fez, para que os dois países mantivessem laços. A Arábia Saudita é muito forte e é também muito próxima dos Estados Unidos, inclusive ela recebe investimento dos Estados Unidos e paga por isso. A Arábia Saudita, para a gente entender a questão em níveis econômicos, só para vocês compreenderem, a Arábia Saudita é o segundo país com o maior número de reservas de petróleo do mundo. E você sabe que os Estados Unidos está querendo isso. Então fica um peso lá contra os Estados Unidos, para os Estados Unidos, para que isso aconteça, para que haja uma pressão. Lógico que os Estados Unidos, a gente sabe que ele não quer a criação do Estado palestino, mas no mínimo os Estados Unidos pode forçar Israel a cessar esses ataques. Por exemplo, os Estados Unidos já anunciou que ataques de Israel ao Catar não acontecerão mais. Vocês sabem que os Estados Unidos sabia, eu trouxe isso para vocês, os Estados Unidos sabia, representantes da Casa Branca falaram que já tinham recebido o anúncio de Israel que Israel iria atacar o Catar, só que não tiveram participação, segundo eles. Não tiveram entre muitas aspas, né? A gente sabe disso. Enfim, e aí um outro ponto marcante aqui, além da Arábia Saudita falar que não retoma laços com Israel, até agora a criação do Estado palestino, a gente tem também os Emirados Árabes Unidos, que estão rompendo com Israel novamente. Para vocês terem noção, os Emirados Árabes Unidos têm uma tradição histórica de rivalidade com Israel, de guerra com Israel também, junto com outros países, por exemplo, o Egito. Depois o Egito foi o primeiro a retomar, né, em 1979, o Egito e tal. Mas os Emirados Árabes Unidos ele só retomou laços com Israel em 2020, no primeiro mandato do governo de Donald Trump, que foram nos acordos de Abraão, que foi intermediado pelos Estados Unidos. O Donald Trump ele tem muito orgulho do que aconteceu ali, do que ele fez, de reunir lideranças do Emirados Árabes Unidos com Israel para poder retomar esses laços. Mas acontece que os Emirados Árabes Unidos, depois do ataque ao Catar, o representante de Israel, o chanceler, ou o embaixador, desculpem, de Israel no Emirados Árabes Unidos foi convocado para dar explicações. Ou seja, o cerco está se fechando sobre Israel, porque existem países árabes que, tudo bem que Israel pesa mais para os Estados Unidos, como um aliado que não vai ser largado nunca mais, tá bom? Mas países árabes que são tão importantes também para o Oriente Médio do ponto de vista dos Estados Unidos, estão rompendo. O maior caso que a gente tem, o próprio Catar. O Catar é um aliado dos Estados Unidos, para quem não sabe, o Catar ele é um aliado forte dos Estados Unidos no Oriente Médio, o próprio Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Recentemente, ainda estava, alguns meses atrás, ainda estava inclusive o Elon Musk, que estava no governo Trump ainda,
Eles visitaram, vocês lembram, o Bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e fizeram relações comerciais. A Arábia Saudita começou a comprar equipamento, anunciou mais compra de equipamento militar dos Estados Unidos e tal. Tem interesse ali, a Arábia Saudita é um país muito rico, muito por conta do petróleo, como eu falei para vocês, é a segunda maior reserva de petróleo do mundo e tem uma liderança muito grande na OPEP, na Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E a Arábia Saudita fechou o cerco, falou, ó, não, agora a gente não aceita mais. Um trecho dessa resolução que está para sair, a gente já tem notícia. Diz assim: o brutal ataque israelense ao Catar e a continuação dos atos hostis de Israel, incluindo, atenção, genocídio, limpeza étnica, fome, cerco e atividades colonizadoras, aqui eu quero chegar num ponto importante, e políticas de expansão ameaçam as perspectivas de paz e coexistência da região. Então, o que os países árabes estão falando? Não é só sobre a Palestina, não é só sobre Gaza. Isso ameaça a existência, a coexistência de paz na região, porque são todos os países que estão ali em volta, que estão envolvidos. E o ataque ao Catar demonstrou isso, o risco que se corre. Então não é só sobre Gaza. Quando esses países estão defendendo a criação do Estado palestino, eles estão defendendo também a sua própria sobrevivência em meio ao Oriente Médio, compreenderam? É isso que eles estão falando. E eu acho que ficou muito claro para a gente quando você fala a Liga Árabe falando sobre atividades colonizadoras, que é o que a gente sempre fala aqui, sobre a questão do colonialismo, do sionismo de Israel, acho que fica muito evidente aqui para a gente. E o Netanyahu? O Netanyahu tinha anunciado nesse fim de semana que ele ia continuar os ataques e que para ele eliminar os palestinos que vivem no Catar é fundamental. E se ele não puder fazer isso, é um grande obstáculo para a libertação dos reféns. Ou seja, ele está tentando jogar e falar: eu preciso atacar os palestinos que vivem no Catar. Se eu não puder fazer isso, a gente não consegue libertar os reféns. Lembrando que o anúncio que eles tinham feito dos líderes do Hamas no Catar, que eles mataram naquele ataque, era uma das lideranças que estava à frente das negociações de cessar-fogo. E eles mataram. E eu fiz até um vídeo, eu sei que é forte, mas é real, quando eu falo, o Netanyahu, ele não quer a libertação dos próprios reféns de Israel. Ele não quer, por quê? Porque esses reféns são utilizados como justificativa para colonialismo. Isso não é exagero falar, isso não é errado falar, isso é real. Isso é real. Ele não senta em negociação de cessar-fogo e ele não quer, ele senta sim, mas você sabe, ele, da primeira vez que sentou, ele continuou o ataque do mesmo jeito, certo? Bom, enfim, nós tivemos lideranças importantes, então, nessa da Liga Árabe, nós tivemos presença, inclusive, do Erdogan, presidente da Turquia, nós tivemos presença de presidente do Egito também, Arábia Saudita e outras autoridades importantes para o mundo árabe. Então, assim, a gente não está falando só de países que Israel só ataca e não tem como se defender. A gente está falando de lideranças importantes. Inclusive, o presidente do Irã falou que é preciso responsabilizar mesmo, né? E é isso, gente. Vamos ver, porque, assim, a cada momento o mundo vai fechando o cerco em Israel, para Israel. A cada momento. Não é só a Liga Árabe, não são só os países árabes, o mundo como um todo, a própria Europa. Representante agora, se eu não me engano, foi, não sei se foi o primeiro-ministro espanhol, não lembro, tem que dar uma olhada nisso. Ele falou assim que Israel poderia, inclusive um adendo aqui para vocês, deveria ser proibida de participar de competições esportivas. Ele utilizou o caso da Rússia. A Rússia atacando a Ucrânia não participa mais de competições esportivas, não há reconhecimento, vocês sabem disso, você não vê mais Rússia em Copa do Mundo, em competições esportivas, você não vê em Olimpíadas, o que você tem são atletas independentes, mas não a Federação Russa. Ele falou por que a gente não faz isso com Israel também? Porque Israel está cometendo um genocídio, matou muito mais gente do que a Rússia matou na Ucrânia. Por que Israel não? A resposta se chama Donald Trump. Se chama Estados Unidos da América. Mas, a cada momento, a gente está chegando num ponto que Israel só tem os Estados Unidos. E para ela isso é suficiente. Mas já teve muito mais do que isso, né? Então, talvez a gente tenha uma mudança aí nesse cenário daqui para frente por conta da pressão que vai acontecendo, pressão econômica em cima dos Estados Unidos, que você sabe que as coisas não estão boas por lá também não, né?
Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, mas antes deixa eu só falar para vocês que chegaram até aqui, que eu tô tomando aqui o meu cafezinho. E olha só, eu tô mó orgulhoso aqui. Chegou um copinho da Vero aqui pra gente tomar nosso café, ó. Rapaz, que bonito, viu? Que delícia aqui. Você abre aqui, ó. Toma um cafezinho, você pode fechar aqui. Vem aí da Vero. Tô muito feliz com isso, porque você sabe que eu adoro café. E se tiver um copinho especial para tomar esse café, vocês podem ganhar também, receber o café Vero na casa de vocês. É isso aí. Um café super gostoso, com uma torra especial. É muito gostoso mesmo. Quem toma o café Vero, quem toma um café especial, eu garanto para vocês que vocês não vão querer mais tomar café tradicional, desses que você compra em prateleira de supermercado, tá? Então, assim, link da Vera na descrição. É um café por assinatura. Você assina e recebe mensalmente o Café Vero. E aí, se você tiver interesse, nós temos um cupom de desconto que é tudo maiúsculo e junto, tá? Café Dialético. É café dialético, tudo junto, maiúsculo, só que sem os acentos, né? Que remete a um quadro nosso aqui do canal. E se você quiser esse desconto para o plano mensal ou para o plano anual, é só entrar no site da Vero, link na descrição, primeiro link da descrição eu sempre coloco, e aí digita lá o nosso cupom, que vocês acabam ajudando o canal, é uma forma de ajudar o canal. Enquanto isso, eu vou tomar meu café, vou editar esse vídeo, e é isso. Obrigado, gente. Então eu vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo.